fazendo milagres nos nossos dias. Em Mateus 8, 27, diz que os homens ficaram perplexos e estavam no meio do mar e disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A Bíblia diz que Jesus fez tantos milagres que, se fossem registrados todos esses milagres, o mundo não conteria de tantos livros que iriam registrar esses milagres. João 20, versículo de número 30, a Bíblia diz em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Hoje nós entramos na quinta mensagem sobre os milagres de Jesus, e a temática da noite é Jesus e a multiplicação sobrenatural de pães e peixe. De novo, Jesus e a multiplicação sobrenatural de pães e peixes. Marcos capítulo 6, versículo de número 41. Se você puder, pega a sua Bíblia. Aí na cima também, nas telas, vão começar a aparecer os slides. Você vai acompanhando em sua versão. Marcos 6,41 diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e os partiu, e em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Meus irmãos, é como se Jesus dissesse: quando você traz para mim primeiro, eu o abençoo. Veja o que acontece. O que for levado a Deus primeiro em adoração, Ele vai multiplicar depois. O princípio do reino de Deus é tudo aquilo que nós levamos ao Senhor em adoração, o Senhor abençoa e o Senhor nos dá graça para multiplicarmos. Mateus 6, versículo de número 33, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando nós cumprimos esse princípio de buscar primeiro o reino de Deus, priorizar as coisas do reino de Deus, colocar diante do Senhor tudo aquilo que é primeiro em nossas vidas, a Bíblia diz em Mateus 6,33 que todas essas coisas, e como nós estamos falando de um sermão do monte, estamos falando de coisas necessárias para a nossa sobrevivência, como comida, como vestimenta, como provisões sobrenaturais. Ei, meus irmãos, às vezes o que falta em nós é a confiança que Deus é a fonte de todas as nossas provisões. Salmista diz que eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nosso Deus, Ele não chega atrasado, nosso Deus sempre chega na hora certa, a provisão dEle é sempre pontual. A Bíblia vem nos orientando logo priorizarmos o Senhor em primeiro lugar. Veja, os discípulos pegaram alguns pães, talvez naquele momento ali, quando Jesus falou: olha, passa aí e vê o que tem aí para dar para o povo. Talvez eles tivessem pegado o pão e desse a primeira pessoa e tivessem dito: pegue só um pedacinho, bem pequenininho. Engraçado que ontem nós fizemos um almoço para a Mona Lisa lá em casa. E aí eu falei: vai juntando, porque tá caro, tudo tá caro. Me assustei ontem no mercado. Eu falei: Jesus, e ontem eu fui com a minha mãe para comprar as coisas de Mona Lisa. Falei: não, hoje é o dia da princesa, a alegria dos meus olhos. Hoje ela vai ter dia de dondoca, que nada, vai trabalhar também. E eu fui no mercado comprar, fazer uma surpresa. Eu fui atrás de presente para Mona Lisa, mas eu falei: está tudo caro, né? Meu Deus. E aí estávamos ontem lá naquele almoço, aí eu falei: ó, vai juntando tudo aí, vai juntando para quê? Porque tem pouco e todo mundo precisa comer. Talvez o pensamento dos discípulos, dona minha tia Lúcia, fosse esse: olha, Jesus mandou pegar alguns pães e alguns peixes. O que tinha? Nós achamos 5 pães e 2 peixinhos.
Então, meu Deus, tem no mínimo 5.000 homens. Fora, eu faço sempre essa conta, 5.000 homens, digamos que a metade fosse casado. Então tinha 2.500 mulheres, correto? 5.000 mais 2.500, 7.500. Vamos dizer que desses 2.500 casais, a metade tivessem filhos, um filho pelo menos, ou uma filha. Nós estamos falando de 1.250. E aí a gente soma aos 7.500, nós estamos falando de 750. É muita gente para 2 pães, para 5 pães e 2 peixinhos. Concorda comigo? E talvez os discípulos fossem lá e falassem: pega só um pedacinho, é para todo mundo comer, então pega só um pedacinho. Quem nunca, qual das mulheres, quando fez a comida, chegou mais gente e falou: e agora? Joga água nesse feijão aí, diminui a quantidade do arroz, faz uma farofa para entupir e vamos embora. Quem nunca fez isso? Talvez o pensamento dos discípulos era: pega só um pouquinho, porque tem muita gente nesse lugar. Mas uma coisa aconteceu. Quando os discípulos viram os cestos esvaziando, talvez, digo eu, não é bíblico isso, é apenas um contexto. Eles perceberam que, na verdade, à medida que ia começar a esvaziar aquele negócio, crescia mais uma vez. O milagre não aconteceu na mão do mestre, esse é bom a gente gravar. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. O mestre deu graças e falou: vai e distribua. Quem viveu o milagre ali, tateando, foram os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui nessa noite? O milagre da multiplicação é para acontecer na sua vida, na sua mão. É sobre você, meu irmão, minha irmã. Hoje a nossa CBD, mais uma vez, foi extraordinária. Falamos sobre Abraão e Ló. E sobre a bênção também. Ló viu e por isso errou. Mas sobre a maneira como Deus abençoou Abraão. Alex fez pontuação. Na verdade, está gostoso. Todo mundo faz pontuações muito boas. E uma das pontuações foi: olha, Abraão entendeu que, na verdade, ele não era dependente da bênção, ele era dependente do abençoador. Quando nós entendemos quem nos abençoa, nós não temos temores sobre os ambientes que estão para surgir, porque a bênção vem de Deus. Onde você vai, Deus vai te abençoar. Assim, eu quero aqui destacar 3 princípios sobre a multiplicação sobrenatural de Jesus naquele acontecimento. Primeiro deles, precisa ser consagrado. Aí, comunicação, vocês sabem que eu não... bonitões, olha, eu nunca mais tinha feito isso, ó. Slide, botão. Bonitão, obrigado. Primeiro ponto, primeiro princípio, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. João 6,11 diz: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Primeiro precisa ser consagrado para depois ser multiplicado. Eu acredito que às vezes nós erramos nisso, porque nós queremos que a coisa multiplique antes de consagrarmos. A maneira que nossas finanças são abençoadas é trazendo primeiro os 10% para Deus.
Apenas Jesus pode abençoar, e isso acontece através de 10%. Tem pessoas que às vezes, entenda bem, o princípio do dízimo e da oferta é tremendo em nossas vidas. Sabe, eu fico vendo todos os dias isso. Tem pessoas que falam assim: Deus me prospera, mas querem a prosperidade de Deus, mas não querem o compromisso com Deus que prospera. Nós precisamos não apenas ter fé no falar, nós também temos que ter fé no agir. Eu entendo. Torna muito, é verdade, meu irmão, é verdade, minha irmã. O pouquinho que nós temos pode ser 5 pães e 2 peixes, precisam ser consagrados ao Senhor. E quando é consagrado ao Senhor, Deus nos prospera, Deus nos abençoa. A coisa acontece. E por que acontece? Porque esses dias eu estava ouvindo, né? Tem tanta gente que fala: não, o dízimo não é da nossa época, o dízimo é do Antigo Testamento, não, o dízimo é para fazer a igreja bonita. Um dia eu estava com meu irmão numa clínica na Tijuca, estávamos irmãos numa clínica na Tijuca, chegamos lá, trabalhamos o sábado inteiro, cansados, não tinha nem dinheiro para almoçar. Aí a gente achou, eu lembro como se fosse hoje, uma promoção do Burger King. A gente estava recomeçando, e aí a gente achou um kart, e aí naquela promoção era tantos hambúrguer por X reais, não tinha dinheiro, mas eu tinha um cartão, falei: não, vamos embora comprar aqui no cartão, depois a gente paga. E a gente foi comer o Burger King, para depois trabalhar. E aí quando fecharam a clínica, que nós tivemos a condição de entrar para trabalhar, e tinha uma empreiteira lá trabalhando junto conosco. Mas o rapaz, líder da empreiteira, estava falando tão mal de pastores. Pastor só quer pegar o dízimo dos outros. Pastor quer enriquecer. Pastor quer andar com carro bonito. Pastor quer andar com carro bonito. Minha mãe pegou a pensão do meu pai, uma herança do meu pai, e deu o dízimo. Que doideira! Esse dinheiro tinha que vir para minha mão. E começou a falar tão mal de pastores, mas tão mal de pastores. E meus irmãos, eu estava com o Davis puxando o cabo, colocando câmera, Léo fazendo o sistema de alarme, já ligando as câmeras à medida que falava: está liberado. Ele já ligava lá para ajustar, para correr, porque nós não queríamos voltar naquele lugar. Então nós estávamos trabalhando muito, muita coisa. E sujeira, botando cabeça dentro do forro, se sujando, meu irmão, sendo branco. Tem gente hoje em dia que não gosta de se esforçar, terrível isso. Vamos lá pegar um trampolim, vai sujar minha unha. Ah, bonitinho. Ah, que coisa mais linda. Vamos lá virar massa não, vou para academia. Mas massa não. Massa é muito sofrimento. Você sente a postura do homem no aperto de mão. Meu pai falava isso, assim: o homem tem que ter mão grossa. Meu pai era todo também cheio de ziquezira, nesse sentido, né? Ele falava assim: morde a minha mão. E meu pai era grossa, eu mordia. E meu irmão não marcava, aquela mão calejada do tempo. E ele falava assim: o homem tem que ter mão grossa. O homem tem que, quando apertar a mão, olhar no olho do outro e falar: e aí, como tá? Tranquilo? Tranquilo. Aleluia. A gente vai apertar a mão de alguns irmãos aí que perto fala: ô varão, não dá, né? Tá difícil, né? Às vezes nós estamos em crise, eu e meus irmãos, coisas da vida. Aí a gente passa a mensagem e fala: como você está? Aí quando está muito ruim fala: estou mal. Quando está bem fala: estou bem. E a gente fala assim: Jesus está no controle, está no controle. Sabe o que é isso pra gente? Você está na melhor mão, estou aqui, o que precisar, segue teu vida, que a gente está seguindo aqui a nossa. Hoje em dia, varãozinho tem que ficar: vem aqui no divã comigo, olha vida, o céu, eu não estou aguentando comigo mesmo. Não, varão, eu estou com uma ansiedade. Seja mais forte que a ansiedade, varão. Dá uns tapas na tua cara e fala: ô ansiedade, vai morrer, minha santa.
Vou ficar aparraiado contigo não. Vambora! Tá bom, agora vou. Tem cada coisa, às vezes, né, seu Jaime? Que a gente fica, não é possível, Jesus Nazareno. Hoje eu estou demais, né? Falei de manhã sobre isso, estou falando agora à noite. É igual gente que não é casado querendo orientar quem é casado. Pode isso? Quem não namora quer orientar quem namora. Fala, vai arranjar um namorado primeiro, vai arranjar uma namorada primeiro para depois falar alguma coisa. Véio. Que coisa. Coach de namoro. Meu Deus do céu. Se fosse comigo não seria desse jeito. Se fosse contigo ia ser pior. Dormir. Não sabe nem andar de bicicleta, quer ensinar. Não vai, filho. Vai tirar a sua rodinha primeiro, que eu já estou andando. Estou caindo, estou me machucando, mas eu tenho coragem de andar sem rodinha. E você que está aí com a tua rodinha ainda? É igual gente que não é pastor, que é pastor. Você está errando, tô? Deus te chamou? Deus te ungiu? Você paga o preço que eu pago? Você toma a pancada que eu tomo? Não. Então fica aí com o seu pensamento. Vai orar mais por mim. Que coisa. Às vezes chegam os pastores que nunca pastorearam e querem ensinar a pastorear. Fala, você já pastoreou? Legal, hein? Bom, né? Você sabe tudo. Vai lá. Vai pagar o preço. Ser afrontado. Depois que viver isso tudo, aí tem uma autoridade. No contrário, é só mais um. Só mais um. Entra na fila que o processo está tenso. A gente foca em Jesus e vai para cima. Tem muita gente que quer ser professor. Se fizer isso com a tua finança, faz você na sua primeiro, filho. Faz na tua primeiro. Depois faz na finança dos outros. É igual esses coaches. Não, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí, tem um bocado de gente que entra nessas iquisiras financeiras. Eu vou botar lá na pirâmide, eu vou colocar lá, vou colocar em um bocado de negócio. A gente conhece uma pessoa maravilhosa que caiu nesse golpe de Bitcoin, né, Léo? Perdeu tudo, meus irmãos. Mas foi muito dinheiro, acredite que eu estou falando muito dinheiro mesmo. Mas muito dinheiro. Porque querem enriquecer sem esforço. A vida pede esforço, pede entrega, pede renúncia. Sem isso é tudo palavras vazias. Professores que nunca se colocaram em cadeiras para aprender. E querem se levantar para serem professores. Senta primeiro, aprende, depois se levanta e ensina. Mas você vai aprender que ensinando você vai ser eterno estudante. Tem pessoas que nunca deram dízimo e a Bíblia diz que não, eu pego o meu dízimo e eu compro uma coisa, um alimento, é assim que eu dou o meu dízimo. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, trazei os dízimos à casa do tesouro. Você pode inventar o que quiser, mas isso não é dízimo. E eu não estou brabo não, tá? Estou de boa assim. Estou dizendo que existem princípios que não podem ser quebrados. Eu falo de boa, olhando para todos os irmãos aqui. E eu falo de coração. Meus irmãos, eu não sei quem dá dízimo aqui na igreja. Glória a Deus por isso. Eu não sei quem dá dízimo aqui na igreja. Porque eu não quero que o inimigo use uma vírgula e dizer assim, você está falando isso porque você sabe que eu dou, ou você sabe que eu não dou dízimo. Sabe, melhor corrigindo, sabe quem eu sei que dá dízimo? Eu. Porque eu dou meu dízimo desde quando comecei a trabalhar. E hoje não é só eu que dou dízimo, meus filhos dão dízimo, porque o meu envelope está lá, família pastoral. Então, quando nós temos o princípio, nós temos a autoridade de falar sobre esse princípio.
Estou entendendo assim essa mensagem? Repito, tem gente que não namora, quer ser coach de namoro para os outros. Tem gente que não é casado, quer ser coach de casamento para os outros. Tem gente que não lidera, quer ser coach de liderança para os outros. Tem pessoas que não dizimam e querem ser coaches de dízimo para os outros, dizendo menos, mais, pode... Não, filho. Senta, aprende e exerce e vai. Consagre, porque a multiplicação só vem depois da consagração. A multiplicação só vem depois da consagração. Esses dias teve uma pergunta muito abençoada, falou assim, pastor, eu estava vendo uma conversa do reverendo Hernandes Lopes e falou assim, pastor, eu estou muito endividado, eu não estou conseguindo dar o meu dízimo. E ele falou assim, qual o princípio dessa sua dívida? Mas uma coisa é certa, eu não sei o que te levou a viver essa dívida terrível. Mas faz o seguinte, resolve a dívida e depois dê o seu dízimo. Não, vou pagar os meus dízimos atrasados. Dízimo não é cumulativo. Quando você não dá, só isso. Está entendendo isso? Eu vou acumular o meu dízimo. Dízimo não é dívida. Fala assim comigo, dízimo não é dívida. Você não paga dízimo. Vira para tua irmã e fala, você não paga dízimo. Fala assim agora comigo, nós, quando dizimamos, devolvemos para Deus 10%. Dízimo não é dívida. Dízimo não é dívida. Consagre as suas finanças primeiro ao Senhor. Leve ao Senhor a primícia da sua semeadura. Quando eu dava o meu dízimo em dinheiro, vocês acreditam que eu procurava a melhor nota para dar o dízimo? Eu procurava. Hoje eu faço pela conta. Mas quando eu entregava em dinheiro, meu irmão, tinha que ser não apenas o valor, tinha que ser o melhor. Fala assim, mas não vai ser gasto? Não, mas no meu coração, dinheiro vai para a administração da igreja, mas o meu culto vai para Deus. É meu culto. Consagre primeiro. Ei, comerciantes e empreendedores, consagre suas finanças ao Senhor. Sabe como essa casa aqui vai crescer contra a prosperidade de vocês, mas como Deus vai confiar riquezas a vocês se vocês não conseguem ser fiéis no pouco. Sejam fiéis no pouco e o Senhor os colocará sobre muito. O princípio da prosperidade é generosidade. Dois, precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Aprendi uma frase, e aqui repito, falei na quarta-feira, aprendi, e eu vou citar aqui, apesar de ter muitas dificuldades, eu vendo um filme quem nunca viu, vale a pena, biografia de Billy Graham. Eu estava ouvindo, ele teve uma dificuldade seríssima nos Estados Unidos, porque ele foi grampeado falando com o presidente. Então, naquele momento ali, ele decidiu que ele não falava de autoridades, não falava de igrejas e não falava de pastores. Depois daquele dia ali, eu aprendi a fazer isso. Vocês podem falar um bocado de coisa minha, mas nunca vão falar que eu falei mal de um pastor. Nunca vão falar que eu falei mal de um governo. Apesar que, Sérgio, a gente conversa. Brincadeira, sabe, meu amigão? Mas vou te mandar aquela figurinha. Então, Sérgio, fica implicando comigo às vezes, manda as figurinhas aqui para falar, Sérgio.
e nunca vou falar mal de uma igreja. Por que isso? Porque é princípio. É princípio. Então, se a gente não pode falar bem, a gente não fala. Mas mal não fala. Às vezes há uma conversa pontual, uma coisa, mas não é uma oposição àquilo que está sendo feito. E aprendendo com esse grande homem, eu entendi essa grande verdade sobre princípios, o que não pode ser quebrado. O que não pode ser quebrado. E esse pastor que eu aprendi, independente do que possa talvez estar vivendo, esse pastor me ensinou uma coisa fenomenal. Ele disse assim: os homens precisam de Deus e os homens precisam de homens. Homens precisam de Deus, pastor Ed René Kivitz, e os homens precisam de homens. Diante disso, João 6,11, parte B diz: e repartiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Antes da multiplicação vem a distribuição. Antes da multiplicação vem a distribuição. E a gente precisa entender isso, meus irmãos. Lembre-se, água retida dá dengue. A água precisa ser uma água corrente. A Bíblia diz que a unção, Salmo 133, ela começa pela cabeça e ela vai até as orlas das vestes de Arão. Ó, passa em tudo e vai embora. A bênção não é algo que nós pegamos e retemos. O pastor Carlito Paz tem uma frase linda que diz: nós recebemos, celebramos e repartirmos. Recebemos, consagramos, celebramos e repartimos. Consagre as suas finanças a Deus, consagre a sua família a Deus, consagre o seu namoro a Deus, consagre sua empresa a Deus. Mas depois você distribua aquilo que Deus está te dando. Distribua isso. Não retenha. A prosperidade vem enquanto nós abençoamos. É bem verdade que tem pessoas que às vezes precisam tomar um choque de realidade. Tem pessoas que não querem ter o esforço de pescar, mas querem o peixe que você pesca. Ajude a primeira vez. Se não tiver nenhum movimento, ajude a segunda vez. Se não tiver nenhum movimento, quando pedir o peixe, fala: está aqui a vara, vai pescar você. Estava ouvindo um podcast do Morada, e o Brunão do Morada falou que teve um profeta que se levantou e falou: você não oferte mais naquele ministério. E ele não entendeu nada. E aí aquele profeta, que ele dizendo, né, o profeta foi falar com ele e falou assim: você está atrapalhando o processo de Deus na vida daquele ministério. Às vezes a dificuldade que aquele ministério está passando é para aprender a orar mais e a depender mais de Deus. E você achando que está distribuindo, abençoando, na verdade você está atrapalhando o processo de Deus na vida daquela pessoa. Às vezes a gente quer amar mais do que Deus ama. Essa igreja não tem dificuldade de abençoar em cesta básica, mas eu fico muito bravo quando a gente está cesta básica, depois eu vejo a pessoa bebendo na barraca falando. Olha assim. Quem está com dificuldade corta a cerveja. Entenda bem, não tem crise não. Com quem bebe deixa de beber, mas espera aí. Se está com dificuldade no todo. Ah, mas pagaram para mim, pagaram para você, então não fizesse isso publicamente. Aqui no jiu-jitsu estava levantando ofertas, e eu, sabe, olhando aquela situaçãozinha ali chata, de levantando oferta, eu falei: espera aí, a gente vai ficar pagando inscrição de criança que vem com Kenner novo? Eu não tenho Kenner. Deixa de comprar o Kenner e investe no teu jiu-jitsu, roupinha nova. Eu falei: não vai fazer isso, filho. Responsabilidade aprende de adolescente.
Eu quero lutar, você pode me ajudar a fazer uma inscrição? Pô, mas você está com... Meu kimono está todo rasgado, você está com kimono novo, Que tal você abrir mão do kimono novinho para fazer inscrição? A gente às vezes quer uma coisa e não quer abrir mão de outra, sabe? E a gente entra num caminho de falsa necessidade, quando na verdade o que nós não queremos é agir. Essa mensagem está sendo tão pesada hoje, né? Tão pesada. E meus irmãos, distribua sempre, porque na distribuição tem a multiplicação, mas tenha sabedoria. Jesus estava ali e liberou para todo mundo, mas não era na hora que a pessoa queria. Já pensou, todo dia de manhã, Jesus, multiplica mais um pãozinho para mim? Aí da tarde, Senhor, multiplica mais um peixinho para mim? E aí à noite, Senhor, multiplica mais um peixinho da janta? Estão entendendo isso daqui que eu estou falando? Jesus falou, alimenta e manda ir embora. Já repararam esse texto? Enche a barriga, mas manda embora. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai trabalhar. Vai se esforçar. Tem um bocado de adolescente aí, ó, para vocês, hein? Eu quero ser juiz. Vai estudar então, filho. Vai estudar. Você vai ser, mas tem um preço a pagar. Você vai ser, mas tem que estudar. Tem que cair dentro. Tem que ir para cima. Quando Deus me abençoar, Deus já está abençoando. Entenda, segura a bênção e vai. Às vezes a pessoa acha que eu vou dar os meus 5 pães e 2 peixes para o Senhor. Eu acho que aquela pessoa que Deus deu tudo que tinha para Jesus. E eu não quero entrar em nenhuma vírgula para ter duplo entendimento. Eu discordo sobre algumas coisas que a gente ouve no mundo evangélico. Sabe, eu discordo. Mas olhando esse contexto aqui, talvez aquela pessoa, ou aquele, tem a história, né, da musiquinha que diz que era um menininho, né, que deu os 5 pães e 2 peixinhos. Então vamos acreditar como na teologia da canção. Foi o menino que deu 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino ali deu o melhor dele para o Senhor. Ele entregou aquilo que era melhor, mas ele também deu para o Senhor. E Jesus abençoou e distribuiu para os seus discípulos. E os discípulos foram para distribuir para as outras pessoas. Não queiram amar mais do que Deus ama. Quem está comigo nessa mensagem aqui? Até para abençoarmos temos que ser espirituais. Não atrapalhe o processo de Deus em vidas. Às vezes Deus trabalha também na faltura. Deus fez isso com os irmãos de José, lembre-se disso. Foi na hora de escassez que os irmãos de José foram para o Egito atrás de comida. E lá que Deus trabalhou na família. Distribua, mas seja espiritual até na distribuição. Deus é para eu fazer isso mesmo? Senhor, é para eu agir mesmo? Deus é para... então vai. Não não vai. 3 e último. Precisa ser testificado com satisfação e abundância. João 6, do 12 ao 14, diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja... Meu Deus, isso fala muito comigo, deixa esse slide aí. Nada seja desperdiçado. Se você está com a sua Bíblia, depois grava isso. Desperdiçado.
Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Precisa ser testificado com satisfação e abundância. Você percebe? Os discípulos celebraram com abundância, evitaram o desperdício e assim testificaram o sinal miraculoso de Jesus. Testemunho dos feitos do Senhor, celebre e agradeça. Abundância e satisfação não significam desperdício. Quem está vivendo falta de água em casa? Passamos problemas seríssimos lá em casa com falta de água. Aí a gente lembra, às vezes, a bica aberta do nada, não lembra? Nesses momentos de faltura. A gente lembra daquela água que podia ser colocada em lugares específicos e a gente desperdiçou. A comida que a gente não quis comer por bobeirinha e jogou fora, não é? Deus é contra o desperdício. Ver porque está ao teu lado, para quem está do teu lado, diz: Deus não aprova o desperdício. Deus não aprova. Deus não aprova o desperdício. Deus não aprova o desperdício. Deus tem abundância, mas a abundância não é desperdiçar. Eu gosto de dizer que a ostentação é ruim e a avareza também é ruim. Chegue em um ponto de equilíbrio. Chegue em um ponto de equilíbrio. A ostentação é ruim e a avareza também é ruim. Chegue num ponto de equilíbrio. Viva as abundâncias de Deus na sua casa, mas não desperdice. Viva esse equilíbrio necessário. Veja aquele pão, ao invés de você jogar fora, faz torrada. Eu não gosto de fazer torrada. Dê para quem gosta de fazer torrada. O que para você não serve pode ser bênção para alguma família. Cuidado, meus irmãos. Tenham aquele zelo pelas mínimas coisas. Porque quando nós temos o zelo pelas mínimas coisas, depois de uma multiplicação, nós saímos ainda com cestos cheios. Cestos cheios. Cestos cheios. A Bíblia diz em Joel 2:24: e as eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. É a promessa de Deus. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. O que Deus tem para nossas vidas é abundância, mas às vezes a abundância passa pelo caminho do não desperdício. Eu era uma pessoa, antes de namorar com o mundo, que eu nunca gostei de guerra. Deus sabe que eu nunca gostei de guerra. Eu nunca gostei de guerra. E quantas vezes a pessoa enrolava e deixava para lá. Aí com o mundo eu descobri que cada centavo vale. E quer me deixar às vezes chateado. Eu sou, diante de Deus, eu busco ser justo em tudo. Mas eu aprendi uma frase antiga: o que é meu, o que é seu. Se eu entrego o que é seu, você precisa também honrar o que é meu. Deixa para lá.
É igual o real, que eu brinco muito lá em casa. Um real é o pão da manhã lá de casa, né? Deixa para lá não, pega esse real e vai botar para dentro da sua casa. Não deixa para lá não, fica nessa desperdício não. É só um dinheirinho, né não, filho? Quantos dinheirinhos vão passando pelas nossas mãos e tem dias que a gente não tem um centavo no bolso. Não é só um dinheirinho. Não é só um pãozinho, não é só um peixinho. Com o nosso pouco Deus multiplica, mas e se nós não tivermos nem o pouco? Hein? Entenderam esse texto aqui? Vá lá e vê quem tem. E se eles não tivessem? Ah, pastor, eu acho que Jesus ia multiplicar ainda assim. Ele ia mandar fazer, o anjo fazer um pão e fazer peixe, depois ele ia multiplicar. De repente não é isso que o Senhor queria ensinar. O que o Senhor queria ensinar era outra coisa ali. Entenderam? Que coisa incrível isso. Eu quero contar um testemunho. Quando Kiara nasceu, nós estávamos passando muitas dificuldades. E eu tinha um chinelo, sem exagero, meus irmãos. O chinelo ficou comigo. A Kiara, Mona gravidou, Kiara nasceu. Sabe quando for arrebentar o chinelo? Quando Kiara já tinha mais de 5 anos de idade. Aí eu cheguei triste em casa, que eu saí do jiu-jitsu, o chinelo arrebentou. Nós tínhamos jiu-jitsu daqui aos sábados. E a Mona falou assim comigo: poxa, Diego, você está reclamando? Ficou tantos anos. Eu falei: estava esperando ficar 40 anos, ué. Estava bom, inteirão. Sola boa. Vocês podem parecer brincadeira, mas vou falar o que eu falei com ela. Eu falei: Mona, pode parecer doideira, mas a gente ficou esses anos sem comprar roupas direito pra gente, porque o que tinha era da filha, e depois o filho. Chinela, a mesma coisa. Tudo que vinha de crianças. Então pode ser loucura que eu vou falar, mas eu acredito que Deus me sustentou com esse chinelo como uma bênção de provisão. A gente às vezes acha que a provisão é só enorme, quando na verdade um chinelinho que está no teu pé e não te gasta. É o dinheiro que você está deixando de gastar e aplicando onde tem mais necessidade. Quem está comigo aqui? Às vezes o Senhor faz isso conosco. Ele vai nos ensinando nos mínimos detalhes. Ele nos mostra que um dia vale, uma hora tem importância. A gente está falando sobre família, uma hora com família tem importância, porque pode ser que aconteça com a gente que a gente não tenha mais a nossa família do nosso lado, a gente vai falar: eu queria só um minuto com eles. E Deus está falando: estou te dando agora horas, aproveite as horas com a sua família, aproveite as horas com eles. Vou concluindo essa mensagem desta forma: aproveite esses momentos com eles. Nós estamos muito apertados, Mona Lisa e eu falo assim abertamente, mas uma vez no mês pelo menos eu vou no cinema com meus filhos. Esse filme novo eu não dormi, que foi o Dunas. Eu até achei que eu fui muito bem, graças a Deus. Fiquei 3 horas vendo o filme e não dormi, nem 1 minuto. Graças a Deus. E nós não podíamos ir, olhar para finanças, nós não podíamos ir. Eu falei: eu vou porque eu dei minha palavra para eles que eu iria, mas no meu coração, sabe o que veio? Eu preciso aproveitar esses momentos que meus filhos ainda gostam de ir no cinema comigo. Eu preciso aproveitar. Vovô, vovó, aproveite com os netos. Filhos, aproveite com seus pais. Aproveite. A vida passa rápido. Léo, no início do ano, fez 40 anos de idade. E nessa madrugada anterior, eu falei, brincado, que vocês são minha família da fé. Eu acordei a Mona na madrugada e falei: Mona, eu nunca imaginei que ia namorar uma coroa. Ela estava com 42 anos. Aí ela falou assim: você me acordou na madrugada só para isso? Eu falei: só. Né, Alice?
E eu fiquei feliz da vida. Eu falei, meu Deus, hein? Ela falou, neguinho, você também está chegando. O Léo fez 40, você vai para 39. Eu falei, é verdade, está assim, escadinha. Mas estou tão feliz. Paty, estou tão feliz, Paty. Eu estou feliz porque Deus está me permitindo envelhecer. Quem está com essa alegria no coração? Meu irmão, estou feliz por isso. Porque essa é a graça de Deus. Envelhecer é uma bênção de Deus. Eu quero viver tudo que Deus tem para minha vida. Tudo, 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 tudo. Estou feliz da vida porque minha esposa fez 42 anos. Meu Léo começou. Léo, veio Rejane. Rejane fez aniversário quarta-feira passada. A Mona Lisa fez aniversário ontem. E aí vem a Alicia quarta-feira que vem. A Patrícia no final do mês. Quarta-feira também, no dia da Alicia. É bom que eu vou ter 2 bolos para comer. Depois do culto. Oi? 50? Glória a Deus, pai. Paty, quem disse que você não chegaria aos 50? A gente tem que agradecer a Deus, meu. Louvado seja Deus. 50, e tem que encher a boca mesmo e falar. Celinha, posso falar, Celinha? Celinha para mim ontem falou, ó, tá tranquilo. Eu falei, por quê? Tô fazendo 70. Eu falei, Celinha, nem parece, Celinha. Tem que celebrar, meu. Tem que celebrar, setentão. Ela falou, eu e a irmã Kelé. Cadê a irmã Kelé? Hoje não veio à noite. Tá lá fora, não sei. Vai também para 70 anos, né, Fernando? Isso é bênção. A Cidinha, a irmã Helena, isso tem que ser celebrado. A irmã, também 70? 72. Nosso irmão Jaime é mais velho, já, irmão? Tá em cabeça, tá assim, ó, sabe? Aleluia. Matos vai para agora 76. Jaime 80? Passou dos 80, Jaime? Mais 83. 5. Meu Deus, que coisa linda, meu irmão. Aleluia, meu irmão. Aí, ó, pega essa unção, meu irmão. Aleluia. Meu Deus, Deus é muito bom, meus irmãos. Glória a Deus. Pegue, consagra, distribua e viva a multiplicação. Não vai faltar, meu irmão. Me deu essa vontade de falar com a irmã agora, Ediane, Edilamar. Não vai faltar. A alegria do Senhor não vai faltar na sua vida. Não vai faltar, não vai faltar. Meu coração se encheu de alegria por falar isso com a irmã. Não vai faltar. Não vai faltar. Se você pode, fique sobre os teus pés. Vamos cantar um pouquinho. Em seguida vou orar e terminar.